Põe o cinto, você não está preparado para o que vem agora. No nível espiritual, a carta aos Efésios seria a Champions League. E para jogar a Champions League, você precisa estar em sua melhor forma, dar o seu máximo em campo. Mas pense bem, como podemos estar espiritualmente em forma? Bem, significaria estar em estreita comunhão com Deus, escutá-lo, ser guiado por seus olhos. Mas isso só é possível se você faz uma clara separação entre você e as coisas do mundo. Assim como os Efésios, que jogaram todos os seus livros de sabedoria oculta, que valiam muito dinheiro, em uma pilha grande e publicamente tacaram fogo. Você também precisa, primeiramente, tomar uma decisão para a santidade, arrumar a sua desordem. Sem isso, você não vai entender nenhum dos pensamentos profundos que o Espírito Santo quer compartilhar através dessa carta aos Efésios. Estrutura típica das cartas de Paulo. Isso significa que é dividido em duas partes, doutrina e prática. E essa estrutura realmente faz sentido. Por exemplo, quando você aprende um novo jogo, você começa com as regras antes de realmente tentar jogar, certo? E aqui é a mesma coisa. Primeiro se explica a parte espiritual e depois se avança para a parte prática. Que nossas obras ou ações iniciam em nossos pensamentos é um fato conhecido, mas isso também se aplica espiritualmente. Os céus governam a terra. Os princípios espirituais têm influência direta sobre o que está acontecendo aqui na terra. A primeira parte de Efésios vai dos capítulos 1 a 3, enquanto que a segunda parte segue do capítulo 4 ao 6. A primeira parte pode ser resumida como escolhidos nele. Uma questão de identidade. O que somos? Escolhidos. A segunda é mais uma questão de ordem. Viva segundo a tua vocação. Então, referente à ação. O que devemos fazer? Em resumo, você foi transformado. Agora viva de acordo. Viva o que você já é espiritualmente. Vamos lá na primeira parte. Quando você lê o texto, você vai ler o texto, né? Você vai notar uma palavra repetida algumas vezes. O mistério. Paulo está desvendando um mistério aqui. Vamos para o óbvio. Um segredo ou um mistério implica que há alguma coisa que não é conhecida. E se esse for revelado, consequentemente, houve antes um tempo de não saber. Portanto, temos dois períodos de tempo. Um período em que este mistério não era conhecido, o tempo antes de Paulo, e um segundo período em que esse mistério foi revelado. É também chamado a dispensação da plenitude dos tempos, no capítulo 1, versículo 10. Nice, interessante. Mas avançando. Se olhamos além disso, encontraremos outra distinção importante, mas dessa vez entre dois grupos de pessoas. Uma entidade chamada Israel e outro grupo chamado Eclesia. Israel sabemos quem é, a nação privilegiada do Antigo Testamento que Deus escolheu. Mas o que é essa Eclesia? Eclesia vem do grego e é formado de outras duas palavras, ek e klesia. Ek está relacionado com a palavra eis, ou ex, do latim, que significa fora. E klesia vem da palavra kaleo, que significa chamar. Então, ao juntar os dois termos, temos eclesia, que significa chamados para fora. O que isso significa exatamente, talvez ainda não entendemos, mas vamos continuar cavando. Há muita conversa aqui sobre coisas celestiais. Essas são colocadas em contraste com as coisas terrenas. Outro ponto é que essa eclésia foi escolhida antes da fundação do mundo. E se você conhece um pouco do Antigo e do Novo Testamento, você pode juntar algumas peças do quebra-cabeça agora. Israel foi escolhido depois ou a partir da fundação do mundo. A Israel foi prometida a terra. Todas as bênçãos para Israel eram terrenas, como colheita, bênçãos familiares, saúde, paz na terra. Tudo isso é relacionado ao que se passa nessa vida aqui na terra. Mas, como vemos no Antigo Testamento, Israel se afastou de Deus, desobedeceu a todos os profetas, crucificou o Messias, o seu prometido rei, e apedrejou o último testemunho a eles, Estevão. E assim Deus fecha a porta para Israel por 2000 anos, ou 2 dias, segundo o profeta Oséias. E durante esse tempo, Deus se volta para uma outra nação, fazendo Israel, sua noiva terrena, ficar com ciúmes. Mas essa eclésia é uma nação diferente, que nem é uma nação. E é exatamente dela que Paulo está falando. Paulo?
Interessante, na verdade, se voltarmos ao apedrejamento de Estevão, foi justamente Paulo que estava lá observando e aprovando tudo. Veja, a porta para Israel se fechou depois desse assassinato, mas Deus escolheu justamente um dos criminosos e transformou-o em no pregador principal do novo mistério. Essa é a graça de Deus. Então esse novo mistério implica que Deus se voltou para um novo grupo. Ele chama esses de eclesia, mas também de seu corpo e até mesmo de sua noiva. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, disse Jesus a Paulo quando ele apareceu a caminho de Damasco. Com isso ele queria dizer, perseguindo os cristãos, esses que você julga ser uma nova seita, você persegue a mim. Eu, o cabeça, estou no céu e eles são o meu corpo. E eu os amo como a minha noiva. Então, resumindo, Deus tem uma nação que não é uma nação. Na terra, ainda que ela não seja terrena. Uau! E quem são essas pessoas? Bem, eles não são definidos por etnia, nem por sangue ou descendentes de uma pessoa em comum, nem por nacionalidade, nem por posição política, muito menos por que time que eles torcem, mas por uma única característica: em Cristo. Isso está claro em todas as partes do texto. Todos aqueles que estão em Cristo pertencem a Ele. E isto só pela graça e pela fé. Isso significa que se você crer em Jesus Cristo, confiar a sua vida a Ele, você também pode hoje participar das bênçãos que excedem em muito as realidades do Jardim do Éden ou as promessas dadas a Israel. Você se torna um membro do corpo de Cristo e Ele o vê como parte de sua noiva. Para um israelita, isso seria uma mega revelação, mas quanto mais para nós? Você e eu, que somos apenas gentios, pagãos, normais, comuns, que graça é poder compartilhar dessas promessas. O apóstolo é levado à adoração enquanto escreve sobre isso. E quero te encorajar a tomar um tempo para ler essas passagens mais uma vez. E depois, de joelhos, abra o seu coração a Deus. Vamos de novo terminar com um exemplo. Vamos lá para o começo, o livro de Gênesis, onde já encontramos uma imagem da igreja. José está no Egito. Chegou lá por ser rejeitado por seus irmãos, assim como Jesus é rejeitado hoje pelo seu povo Israel. José cuidou dos povos do mundo, as nações, e os salvou, assim como o Senhor Jesus Cristo se tornou o Salvador do mundo. Mas Israel como nação também será salva. Lembra de Romanos 11? E em Gênesis vemos os irmãos de José voltando a ele. Mas quem estava do lado de José quando ele reinou sobre o Egito? Que sabemos que é uma imagem do mundo. Uma israelita? Não. Azenate, pagã das nações. Veja, isso é você e eu quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Enquanto Israel ainda o rejeita, nós podemos estar ao seu lado neste mundo e logo no céu, aonde Jesus Cristo totalmente habita, e reinaremos com Ele, em glória, sobre o céu e sobre a terra. Extraordinário.